Olá, boa noite. Está iniciando aqui esse segundo episódio do programa Direitos da Natureza, a live, e agora com uma série especial, que é a de Economia para a Regeneração. Então, a Vanessa Rasson, que faz parte é uma das integrantes da Rede Harmony of Nature, da ONU, também é fundadora da ONG Mapas. No ano passado fez uma série, de lives falando sobre o tema dos direitos da natureza, e neste ano a gente trabalha de forma muito em sincronia, se apoia, e esse ano a gente decidiu fazer uma série voltada para a parte de economia para a regeneração. Então, esse aqui é o segundo episódio, e eu tenho aqui a honra de trazer duas convidadas super especiais que estão com a gente hoje. Então, a Adriana Bernal e a Melissa Bivar. A Melissa teve um probleminha no trânsito, ela está chegando em casa agora, ela deve entrar a qualquer momento, mas a gente já está iniciando e vai começar aqui com a apresentação da Adriana. Dri, que prazer ter você aqui, de poder fazer essa conversa, já é um trabalho que eu admiro há muito tempo. Para quem não conhece a Adriana, ela é coordenadora de comunicação do Pacto Mundial Consciente pelos Direitos da Mãe Terra, e ela é gestora também do Espaço Bactidam. A Adri foi uma das pessoas chaves assim, na organização do segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Mãe Terra, que aconteceu aqui em São Paulo em 2018. Então, eu, ela e a Vanessa, a gente teve um trabalho conjunto que foi muito bonito, junto com outras pessoas maravilhosas, uma comunidade de artistas, de ativistas e de muita gente que apoiou esse evento acontecer. Então, é daí que a gente se conhece. Dri, queria que você me falasse um pouquinho sobre você e sobre o Bactidam e o Pacto Mundial Consciente. Conta pra gente o que é esse trabalho, como que ele acontece. Bom, então, obrigada primeiro pelo convite, é um convite muito especial, estou muito feliz de participar desse trabalho, sempre acompanhando muito as lives dos direitos da natureza e agora muito mais enriquecidas com esse trabalho conjunto entre Ive e a Vanessa, fico realmente muito feliz de novamente nos reunir. A respeito do Pacto Mundial Consciente e do Bactidam, bom, o Pacto Mundial Consciente, ele é um movimento que nasceu na época do Rio+20. Quando foi o Rio+20, nós já participávamos, tínhamos vários movimentos de proteção da natureza, promovendo uma alimentação vegetariana, com a Revolução da Colher, e nós fomos lá participar no Rio+20. Quando estivemos lá, nós vimos como conclusão, descobrimos que realmente a solução para toda a situação do mundo não tem como vir dos governos, não tem como chegar uma solução mágica das indústrias ou das grandes corporações, não vai chegar desse lado. O primeiro que nós precisamos fazer é mudar a nossa própria consciência. Então, foi assim como, naquele momento, encontramos a doutora Vandana Shiva, e foi um momento muito lindo esse encontro, uma conversa muito enriquecedora, e foi naquele momento que decidimos então fundar o Pacto Mundial Consciente. O Pacto Mundial Consciente quer dizer que nós encontramos com vários movimentos, com várias pessoas participantes de várias outras iniciativas, para dizer que, na verdade, precisamos somar iniciativas que mudem a consciência das pessoas e que a mudança vai vir de dentro. Então, como conseguir aquela mudança? Primeiro, decidindo o que eu posso fazer, qual que é a minha parte. Então, a partir daí, nós temos toda uma série de causas comuns. Quais são as causas que nos unem? E uma dessas causas é os direitos da natureza, que graças a essa causa, a gente se uniu no 2018 para organizar o segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Natureza, e continua sendo a causa pela qual estamos trabalhando, uma de várias causas também, na verdade são mais ou menos 10 causas principais, como a proteção da água, a proteção dos lugares sagrados, a proteção da sabedoria ancestral, a conexão com a sabedoria ancestral, a conexão também com a medicina natural e
a causa dos direitos da natureza é uma das causas principais. Agora, o Bhakti-Dham, ele é uma comunidade que faz parte de um projeto chamado Eco Yoga Village. É um projeto de comunidades ecológicas que vivem baseadas na filosofia do yoga, na filosofia milenar védica. E com o objetivo de cuidar da natureza e de nos viver em uma outra consciência, de viver na consciência de que nós estamos aqui, temos um papel para cumprir também, que a gente está aqui com um propósito e que todos os seres que existem estão aqui com um propósito, tanto a terra como um ser vivo, a água, o ar, as árvores, os animais, todo mundo tem o seu próprio propósito de existência. E esse propósito, a sabedoria védica chama de yoga. Yoga, na verdade, quer dizer o propósito último da existência, que é essa união com o divino a partir do Bhakti. Então, por isso, o nome é Bhakti-Dham. Dham quer dizer lugar sagrado. E Bhakti quer dizer amor. Então, é o lugar sagrado para viver o amor mais profundo, o amor mais puro. Então, essa é a nossa meta. A nossa meta é que, a partir desse conhecimento da prática do yoga, da prática da sabedoria ancestral védica e da vivência, né, no meio da natureza e com tudo que isso implica, a gente possa ter uma vida simples com um pensamento elevado. Nossa, que lindo! Adorei! Eu não conheço o Bhakti-Dham ainda, mas já quero perguntar várias coisas. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas para a Melissa. Que bom que você pode estar com a gente aqui, Mel, que bom. Muito feliz de estar aqui, ter conseguido chegar. Muito grata pela acolhida das duas e pela compreensão. Imagina, felicidade. Mel, então, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você. Sim, enfim, primeiro, antes de mais nada, agradecer demais poder estar aqui nessa conexão tão potente, viu? Então, eu tenho uma jornada que vem aí do universo corporativo, venho desse universo, passei 16 anos, né, trabalhando na área de sustentabilidade dentro de empresas do setor de energia, óleo e gás. E em 2011, especificamente, esse ano vai fazer 10 anos, eu percebi e comecei a questionar muito esse meu papel dentro dentro das corporações e comecei a pensar sobre o que realmente, qual era a minha contribuição real naquele universo, né? E eu comecei a me sentir o que eu chamo de, quem me conhece já sabe desse termo, mas eu comecei a me sentir um band-aid numa fratura exposta, sabe? Vivendo um trabalho dentro do universo da sustentabilidade, mas que ele não conseguia compor o que era necessário ser composto, sabe? Eu comecei a questionar o universo dos negócios em si, da forma como a gente ainda concebe os negócios, né? Na nossa sociedade como um todo, né? Então, comecei a questionar se o negócio, como ele está sendo concebido, faz sentido, né? Então, se o que a gente precisa não é ter uma área de sustentabilidade, mas ter uma nova forma de gerir negócios e de criar negócios para o mundo, né? E o que é que esses negócios trazem para o mundo, né? Se eles estão aqui para suprir uma necessidade, né? Ou impulsionar a vocação do mundo, né? E dos territórios e da sociedade como um todo, ou qual é realmente, né, o propósito da existência desse negócio em si, né? Então, a partir desse momento, eu criei dentro de mim, né, uma ruptura, e eu percebi que eu precisava, enfim, descobrir uma nova forma de servir, né, de como é que meu trabalho, como é que eu vou botar minha energia, né, criadora, minha energia, né, de realização no mundo, né? Então, de lá para cá, o que eu venho fazendo é isso, aprendendo, venho descobrindo novos caminhos, novas formas, né, de estar junto, de desenhar negócios, de desenhar propostas, né, de desenhar relações, né, entre pessoas, entre comunidades, enfim, constituir, né, novas realizações, né, num formato que seja
eu diria que o que tem no centro, no cerne de tudo, é o cuidado, né? Num formato que seja cuidadoso, né? Como que a gente consegue criar realidades que cuidam, né, de tudo aquilo que está ao nosso redor, né? E aí, logo no início dessa jornada, eu me deparei com o movimento Cidades em Transição, que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Maravilha, segura aí que eu vou voltar para a Dri. Odri, eu queria saber aonde fica o Espaço Bactidã, se a gente pode visitar, se você pode mostrar umas fotos para a gente. É uma iniciativa muito inspiradora que eu quero conhecer pessoalmente, eu nunca fui até aí, mas eu quero ir, então me conta. Super. Bom, Bactidam fica muito perto de São Paulo. Ele faz parte do município de Nazaré Paulista, mas na verdade é muito perto de Mariporá. Mariporá é grande São Paulo, são 30 quilômetros desde São Paulo. Chegando lá, bom, depois de Mariporá é mais 15 quilômetros de uma outra estradinha, é bem fácil de chegar. Desde o centro de São Paulo até lá, dá no máximo, até a porta do Bactidam, dá no máximo 1h30. Então, é bem fácil. E, bom, tem ônibus, tem muitos meios de transporte também que são fáceis. Lá, bom, são 8 hectares de terra, e das quais 4 hectares são protegidas, então, e a gente também está protegendo bem mais do que isso. Aí, no fundo, vocês conseguem ver uma foto. Essa foto, vocês conseguem ver, no fundo, tem uma construção. Essa é a cozinha. E é tudo feito com bioconstrução, com material local. Então, essa é feito à base de bambu, que a gente encontra lá. Já existia lá o bambu, a gente não plantou, ele já existia, a gente só está colhendo alguns bambus de lá, e com terra do mesmo local. Então, é bem bonito. Bom, aí vocês podem ver. Deixa eu procurar aqui mais fotos. Odri, vocês têm algum sistema de visitação? Tem que avisar antes? Tem algum dia específico? A gente tem, bom, a gente está sempre aberto agora com certas restrições de quantidade por conta da pandemia, mas sempre estamos abertos para o serviço voluntário. A gente tem um sistema de pessoas que vêm para fazer serviço voluntário e ficam numa temporada, contribuem tanto com o serviço, às vezes também com uma contribuição econômica para ajudar na manutenção também da alimentação, de tudo mais. Também tem um sistema que a gente está fazendo agora, um evento que se chama Bhakti Day. O Bhakti Day é uma vez por mês. A gente começou, programamos esses primeiros 6 meses uma vez por mês. Agora, nesse domingo, vai ser o segundo Bhakti Day. A gente tem o programa, buscamos a pessoa no metrô Tatuapé, levamos até o Bactidam, ficamos lá o dia inteiro, fazemos várias atividades, como yoga, alimentação vegana, temos um momento também de estudo filosófico muito bonito, temos um momento de estar na horta, várias atividades bem legais. E à noite voltamos até Tatuapé. Então, a pessoa se liberta dessa necessidade de procurar transporte e tudo mais. Agora, dia 28 de fevereiro, que no domingo vamos ter um Bhakti Day, e no dia 28 de março vai ser o próximo. E assim, cada vez às vezes tem convidados especiais, tem coisas bem bonitas. Então, e toda a programação está no nosso Instagram, Bactidam, e no Facebook também. Bom, aqui vocês veem a horta. Essa foi a primeira horta que começamos. Quando começamos, na verdade, eu não sabia nada de horta. Então, foi tudo uma experiência novedosa. E vocês veem que tem umas alfaces, repolhos. Bom, no fundo tem bananeiras. Antigamente, o sítio era de produção de banana. Então, agora tem muita banana que continua dando naturalmente. E está lá no fundo, tem vários lugares. Aqui na horta, bom, é toda uma variedade de coisas que temos na horta. Temos aqui, na parte de cima tem um mirador, e nesta parte, bem aqui não dá para ver na foto, mas é um lugar que fizemos estamos cultivando milho, estamos cultivando feijão. E, bom, tem sido bem bonito. Eu vou mostrar aqui uma foto de uma das colheitas que a gente fez, bem linda. Ó, aí no fundo
dá para ver um pouco. Aqui não se vê muito. Tem aí beterrabas, tem alfaces, tem repolhos, brócolis. Sensacional. Riqueza, né? Lindo, lindo, lindo. Eu vou mostrar também uma foto da primeira colheita de feijão que a gente fez. Uau. Essa semana, a primeira colheita de feijão. E queria mostrar uma foto do Rio. Vou mostrar uma foto aqui também bem interessante, que a gente tem um projeto agora que é tipo, não tirar o lixo fora do Bactidã, nos responsabilizar pelo nosso próprio lixo. Aí vocês veem na foto umas garrafas PET cheias de plástico. Cada garrafa PET entra pelo menos uma sacola grande, bem grande, daquelas de lixo. E a gente vai socando elas, e ela fica muito, muito apertadinha e fica muito dura. E com essas garrafas a gente usa elas na bioconstrução. Então, olha, é muito legal. Bom porque, claro, é muito difícil não usar plásticos completamente. Praticamente impossível no mundo que a gente está. Mesmo que a gente evite muito o consumo de plástico, chega. Então, a gente vai coletando, depois a gente tem o dia que é quarta-feira do lixo. Então, nas quartas-feiras a gente limpa o lixo e vai socando na garrafa. Essa é uma prática que a gente está também fazendo agora, bem bonita. Aí, maravilha. Bom, para quem está chegando agora, estou vendo que tem bastante gente aqui no Facebook agora chegando, comentando. A gente está com o tema da live Comunidades em Transição. Então, a gente convidou a Adriana para falar de uma comunidade no meio rural, né? No meio mais na natureza, e a Mel para trazer essa perspectiva das cidades em transição, para a gente poder compor essas visões. E aqui tem bastante gente comentando, ó. Marise Costa falando, parabéns pelo trabalho incrível, Dri. O Raul também chegou, a Alba Rodrigues falando, trabalho com transições planetárias desde 2002, faço interface dos dois mundos, cosmovisão ticuna e com os não indígenas. Parabéns, Alba. Bom, voltando agora, vamos para a perspectiva das cidades. Mel, conta pra gente o que é o movimento Cidades em Transição. Então, gente, o movimento Cidades em Transição é um movimento que nasceu em 2006 no interior da Inglaterra, né, com o idealizador do movimento, chama Rob Hopkins. Ele deu um desafio para os alunos dele, ele é professor de universidade, né, sobre como que a gente poderia pensar uma perspectiva, né, de sociedade, diminuindo a nossa dependência energética do petróleo. Né? Começou como um desafio dentro da sala de aula e, de repente, um grupo de alunos trouxe uma proposta que o inspirou a startar um processo, né, de engajamento de comunidade, né, na verdade, de envolvimento da comunidade com como que podemos juntos nos unir para planejar, né, uma nova forma de viver, né, em cidades juntos, criando sistemas de resiliência, né, social, econômica, ambiental nesses microcosmos, né, das cidades. É claro que o universo, né, de towns, né, na Inglaterra são muito diferentes do universo de grandes cidades como nós temos aqui no Brasil, né? A Totnes é uma cidade de 18 mil habitantes, né? Só o meu bairro aqui no Rio de Janeiro são quase 50 mil pessoas, né? Só o bairro, né, onde a gente atua aqui em Laranjeiras e Cosme Velho, e agora que eu tô numa transição cidade e rural também, Dri, eu estou agora vivendo também no Vale das Videiras, aqui em Petrópolis, né? Então eu fico entre o Vale, né, e um pouco aqui no Rio de Janeiro, tenho meu filho mais velho aqui. Então, eu estou conseguindo olhar por essas duas perspectivas, né? O Vale é uma região com 2 mil habitantes, e a potência que tem quando você tem uma comunidade, são 2 mil pessoas, a gente praticamente consegue conhecer todo mundo, se a gente quiser, né? E numa outra realidade, né? numa densidade maior, como Laranjeiras e Cosme Velho, com 50 mil habitantes, né? Com outro ritmo, né? Outra pegada. Mas, enfim, então, o Cidades em Transição ele é esse movimento que chama, né, pessoas para se engajarem, para reimaginar as realidades à nossa volta, né, a partir de uma outra perspectiva, a perspectiva do cuidado no centro, no cerne da questão, né, como que a gente pode cuidar melhor da nossa mobilidade,
como que a gente pode cuidar melhor da nossa microeconomia, né, da nossa economia local, né, e aí nasce outras vertentes para olhar especificamente, né, esses campos, né? Como podemos olhar para as nossas emissões pessoais, né, de carbono, né? Como é que a gente pode olhar para cada passo que a gente dá? Então, é um processo que nasce muito num campo de olhar interno. Então, o nascimento do movimento Cidades em Transição em cada um de nós está num lugar de você olhar para a sua transformação, né, para o seu processo de transição interna, para que a cada passo que a gente consiga dar, conquista que a gente traga dentro da gente, né, em cada mudança interna que a gente consiga, né, desenvolver, a gente também desenvolve, né, uma nova perspectiva, uma nova forma de trazer soluções, né, para os movimentos externos que a gente pode vir a fazer, né? Então, o movimento ele é um movimento que é de união de pessoas, né, para a gente criar, sonhar, né, reimaginar e co-construir, né, as realidades que a gente deseja. Ai, que lindo. E, Mel, se quem quiser... Bom, eu acho que é um movimento global, né? Já tem várias cidades. Sim. Eu queria saber, no Brasil, em que cidades que ele está presente e quem se interessou, como é que faz para participar? Então, nós estamos agora, no início de março, a gente deve estar com o nosso site do Movimento Cidades em Transição Brasil, né, no ar, e ali vão ter várias possibilidades de conexão. Assim, a ideia é que a gente consiga, a partir desse site, conectar iniciativas que se identificam sendo também iniciativas de transição, e que a gente possa começar a fazer com que essa rede se enxergue, sabe? As pessoas possam se apoiar melhor, né? Cada iniciativa possa melhor compor e apoiar umas às outras, né? Então, hoje, o movimento está muito vivo no Rio de Janeiro, né? Aqui Cosme Velho, Laranjeiras, Grajaú, já teve muito vivo. O movimento tem muito esse pulso de contração e expansão, né? Então, ele respeita muito o movimento da transição interna, né, dos seus membros. Então, já teve em vários outros lugares do Rio, já teve em Olaria, em Botafogo, na Gávea. Então, hoje está muito vivo Laranjeiras, Cosme Velho, Grajaú, na Barra. Então, são os campos onde nós temos ações fortes acontecendo, né? A gente tem muitas iniciativas de mobilidade, né, e de hortas urbanas acontecendo, né? Uma das iniciativas que a gente tinha aqui no território de Laranjeiras era a Rede Terra. Não sei se vocês chegaram a conhecer um pouco da Rede Terra, mas são empreendedores em transição, né? E fora Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo, Brasília, Salvador. Ai, gente, são tantos lugares agora. Manaus estava querendo reavivar, porque era um movimento que nasceu, cresceu bastante em Manaus, tinha dado uma contração e agora parece que eles estão querendo voltar. Então, tem alguns lugares bem, bem fortes acontecendo no Brasil. Olha que lindo. A Nélida Caseca comentou aqui, que coisa mais esperançosa, uma cidade diferente. Então, é a live da esperança, gente. Comunidades em transição para trazer energia e esperança para a gente nesse momento. Odri, conta para mim o que vocês têm de iniciativas baseadas na nova economia, ou que tem essa visão de redefinir modelos econômicos ou possibilidades, né, dentro aí do Bactidã, que pode servir como um exemplo, uma inspiração para a gente aqui fora? Bom, a gente principalmente estamos agora entrando no tema da agricultura, certo? Porque, bom, a gente tem uma terra e lá a gente precisa cultivar a terra, e nós começamos o processo de aprender a cuidar da terra, que na verdade a agricultura significa nutrir a terra. E naturalmente a gente vai receber algo em troca. É um processo natural, é tipo uma troca natural. Então, quando nós chegamos lá, não sabíamos absolutamente nada de como cultivar, como fazer nada, e nós começamos a falar com os vizinhos. Então, tem um vizinho lá, se chama Eduardo, e ele cultiva orgânico. E é uma pessoa, quando chegamos lá,
ele perguntou para nós, o que é um shopping? Porque falam que o coronavírus está lá no shopping, o que é isso? Ele nunca na sua vida foi num shopping, não conhece o que é. Bom, a gente começou a fazer amizade com ele e descobrimos que todos os cultivos dele é enorme, muito lindo, grande, praticamente toda a região por aí, pessoas que vão nos seus sítios de final de semana, todo mundo compra dele. E ele também participou de um programa de abastecer as escolas com comida orgânica. E ele faz tudo a partir do processo de nutrição da terra. Então, ele começou a ensinar nós como fazer. O que a gente devia fazer, então a gente aprendeu a que precisava do xixi da vaca, que precisava do cocô da vaca, que precisava de um monte de coisas. A gente aprendeu a fazer um sistema também cozinhando o arroz e fazer uma coisa que chama bocacho, fazer várias coisas. Então, o primeiro passo é cultivar, significa dar alimento para a terra. Então, a gente começou a alimentar a terra, começou a realmente cuidar dos micro-organismos, porque descobrimos que eles são os que dão a nossa comida. A proteger também, descobrimos lá, a gente tem várias nascentes que estavam se perdendo. E justo tínhamos um outro vizinho também, muito querido, que ele ama proteger nascentes, ele já recuperou muitas nascentes e ensinou-nos várias coisas sobre o que a gente devia plantar, que a gente devia plantar inhame, que a gente devia fazer o que para poder começar esse processo de recuperação de nascentes. Então, tem sido muito lindo conectar como várias pessoas no local tinham várias sabedorias, vários conhecimentos de como cuidar da terra. E aí, junto com eles, a gente começou a cuidar do nosso local, além das pessoas que têm chego também para participar da comunidade, trazendo ensinamentos sobre permacultura, por exemplo. E aí a gente começou esse processo agora de cuidar da terra e de começar uma vida em comunidade, porque também é uma coisa interrelacionada. A gente cuida da terra e também a gente aprende a viver com a terra e aprende a viver em uma forma em que estamos todos conectados com um propósito. Então, a gente vive numa comunidade onde cada um vai cumprindo uma função e a gente tenta que tudo o que está acontecendo aí beneficie a todos os que fazem parte da comunidade. Então, a gente criou um projeto chamado Soul Food. Soul Food, né, comida para a alma, é um projeto a partir do qual a gente está... por enquanto a gente tem produtos para o autoabastecimento e de vez em quando também saem produtos para fora. Quando a gente tem um pouco mais, a gente está fazendo um projeto que as pessoas contribuem, obtêm certas comidas, bananas que a gente tem em abundância, alfaces, repolho, tudo, e elas contribuem para o projeto. E então, com esse dinheiro que entra, a gente tem uma forma de distribuí-lo de tal forma que fica principalmente para o projeto e também para ajudar em certos gastos particulares que as pessoas possam ter. Então, a gente está começando a incrementar essas iniciativas e a ir dando forma a essas iniciativas. Entendi, muito legal. Pensei em muitas coisas, acho que a Mel também, né? Enquanto você ia falando, a gente vai... muito incrível. Coisa linda, nossa. E eu fiquei pensando muito assim, como que isso faz com que a gente volte a se reconhecer como natureza, né? A gente vai meio que mimetizando a natureza, vai se inspirando até voltar a se reconhecer e derrubar esse paradigma da separação que não é real, né? Que a gente vive hoje, mas que... E como que a sociedade, como a gente está estruturado, né, ela estimula uma aceleração de absolutamente tudo. E quando a gente está conectado com a natureza, eu estou experimentando isso também agora na minha vida, né, com o processo lá no Vale, como o tempo é diferente, né? Então, quando a gente consegue estar nesse tempo diferente, né, de vivenciar a natureza, a gente experimenta uma contemplação que a gente não tem oportunidade de experimentar quando a gente está no dia a dia e essa contemplação, esse espaço contemplativo que a gente não tem no nosso dia a dia urbano, né?
na verdade, o que eu tenho percebido é o que estava fazendo muita falta, sabe? Esse espaço contemplativo, ele nos permite abrir espaço interno para a nossa percepção de natureza, que somos natureza, né? Nós não somos... Eu gosto muito de uma frase da Vandana Shiva, que ela diz que nós não somos seres humanos defendendo a natureza, nós somos a natureza se defendendo, né? Então, a gente conseguir se perceber nesse lugar precisa de um espaço, entende? A gente precisa abrir esse espaço, porque a gente está muito cheio de coisas, né? E criar uma comunidade de apoio, né? Que possa fazer com Exato. que a gente possa, assim, ter essa... As culturas regenerativas falam muito disso também, da gente viver a nossa essência e a nossa potência dentro do sistema. Isso. E eu acho que quando a gente está no sistema, no paradigma da escassez, nem sempre a gente consegue, né? Se dedicar a isso, fazer isso. Então, acho que criar essa comunidade de apoio te dá a chance de poder exercitar esse lugar de voltar a ser natureza e se reconhecer como natureza, né? Total, total. Mas vamos lá, Mel, quero saber, então, as iniciativas do Cidades em Transição. Sim. O Reconomy Rio, conta pra gente. Então, o Cidades em Transição, ele se manifesta de formas, né, múltiplas, né, de acordo com aquilo que aquela comunidade específica, aquilo que está pulsando, está mais vivo para aquela comunidade. Então, em geral, existe um grupo iniciador numa localidade, num território, né, que é aquele grupo que está estimulado, que está motivado, né, a mexer com um sonho para aquele território, um sonho para aquela região, né? E a partir desse sonho existe uma visão que é construída, né, daquilo que a gente deseja para aquela região, e quando a gente constrói essa visão inicial, né, muitas são as áreas que aparecem, que são áreas que aquelas pessoas que estão ali desejam colocar, nutrir, né, colocar energia para realizar, né? O que aconteceu especificamente com a gente aqui no nosso território, né, é que existia muita energia para a gente olhar para essa questão, que é uma dor, né, dos negócios, né? Como que a gente pode passar a criar negócios, né, que existam para atender aquilo que está pulsante na sociedade, aquilo que é vivo e que é necessário para a sociedade, e não o inverso, né? Assim, deixar de criar negócios para criar demanda, né? Para que esse negócio possa se sustentar, e sim o inverso. Então, qual é a necessidade que a gente tem hoje, o que está vivo, e como que a gente pode responder a isso com a estrutura de um negócio que cuida, né? Então, nasce dentro do movimento do Transition, né, o movimento da Reconomia, o Reconomy. Nasceu em 2012, também em Totnes, né, como uma área, uma frente do Transition para pensar a relocalização econômica a partir de uma visão de desenvolvimento regenerativo territorial, né? Então, relocalização econômica, porque quando a gente relocaliza, né, quando a gente olha para a produção local, né, a gente elimina uma série de impactos, né, que fazem parte da cadeia produtiva, né, de produtos e serviços que a gente consome no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente relocaliza, a gente tira aí emissões, logística, né, altos impactos, né, de diversas frentes, né? Sem contar que a gente está ali cuidando, né, dos impactos sociais naquele próprio território, né? Então, você está beneficiando, né, socialmente aquele próprio território. Então, a relocalização tem uma série de benefícios, né, para o território, e um dos grandes benefícios é a gente criar cada vez mais essa força local, né, que protege esse território de grandes impactos macroeconômicos, né? Então, quando você tem uma economia bem fortalecida localmente, né, você tem produções básicas sendo realizadas, produção de alimento, produção de vestuário, produção, né, de benefícios de saúde naquele determinado território, você consegue sobreviver a grandes impactos, né, que possam vir a acontecer. Então, cada vez mais o movimento ele acredita, né, ele traz essa ideia, impulsiona essa ideia de que a gente fortalecendo micro, né, sistemas, e esses microsistemas interconectados se apoiam, né, e
e se beneficiam mutuamente, né? Então, cada vez mais cidades mais resilientes, cidades mais fortalecidas socioeconomicamente, né? Então, o movimento da Reconomia nasce com essa proposta, né? E a gente trouxe em 2020 para o Rio de Janeiro especificamente o Fórum, que é uma iniciativa do Reconomy Totnes, que é o Fórum de Empreendedorismo Regenerativo Local, né? O que é esse fórum? A gente identifica os empreendedores ou empreendedores regenerativos ou potencialmente regenerativos do território, identifica a comunidade que deseja se cuidar, ou seja, a comunidade de potenciais investidores, né? E aí, dentro da lógica da Reconomia, a gente entende o investidor não só aquele investidor que tem o valor financeiro, mas a gente amplia a visão para as 4 dimensões de recursos, né, que a fluxonomia traz para a gente, né, e entende como recursos o valor financeiro, a dimensão financeira, mas a dimensão cultural, que é a dimensão dos conhecimentos, né, e das capacidades técnicas que esse investidor pode vir a aplicar no empreendimento, né, a dimensão ambiental, que são os recursos de ambiente, né, recursos físicos, equipamentos, espaço físico, e a dimensão social, que é a ativação de rede, né, que é todo um network importante de contatos e de conexões e parcerias que esse empreendimento possa vir a precisar. Então, são esses 2 grupos, né, são esses 2 públicos principais, né, o empreendedor e a comunidade que se cuida, e a ideia nessa jornada é a gente criamos, né, no ano de 2020, uma jornada de aprendizagem e redesign do negócio, né, fosse um negócio já existente ou uma ideia de negócio a existir, a partir do olhar regenerativo, de desenvolvimento regenerativo. E ao final dessa jornada, todos os empreendedores redesenhavam seu negócio a partir dessa lógica e apresentavam num fórum para os investidores, né? E aí esse match começa a acontecer, né? Então, agora nós estamos entrando em 2021 e a gente já está agora acompanhando empreendedores e seus investidores nesse match, como é que está funcionando o processo para cada um deles, entendeu? Uhum. E, de novo, o que vem para mim quando eu te ouço é, mais uma vez, criar uma comunidade de apoio para os negócios, para promover essa mudança de paradigma para o paradigma do desenvolvimento regenerativo, né? Exato, exatamente. Porque o que no final, por trás disso tudo, é a gente se reconectar, a gente voltar a estar juntos, voltar a olhar um para o outro como continuidade, né? A gente sair, como você falou anteriormente, sair do paradigma da separação para a gente se reconectar. Né? Então, atrás disso, a gente está resgatando valores antigos que foram deixados de lado, como a confiança. A gente voltar a confiar uns nos outros, sabe? Voltar a confiar independente do que pode vir a ser, sabe? Porque posso ser, né? Eu não quero ser bobo, sabe? As coisas, né, que a gente ouve muito. Mas faz parte ainda da nossa sociedade, a gente tem medos, né? Uma série de medos, então a gente se despir desses medos e voltar a confiar uns nos outros, sabe? E desejar se cuidar mutuamente, sabe? Então tem um lugar de um cuidado mútuo para que algo novo possa surgir, possa emergir a partir dessa nossa nova forma de estar juntos, né? Essa nossa nova forma de ver o mundo juntos. Tem muita correlação nas duas coisas que vocês me trazem, assim, né, as duas iniciativas. Eu vejo muitos valores compartilhados. Estão sendo feitos de formas diferentes, com focos diferentes, mas os valores são muito parecidos, né? Do cuidado, vocês usaram até as mesmas palavras, assim, a Adri falou muito do cuidado com as pessoas, tendo cuidado no centro, né? Então, eu acho muito legal. E aí, pensando em tudo isso que vocês estão trazendo para mim, eu fiquei com vontade de trazer, assim, de perguntar quais são as bases teóricas e filosóficas que inspiram as iniciativas. Porque eu já pensei em várias, enquanto você estava falando, eu falei, nossa, isso aqui é das estudos regenerativos, isso aqui é da teoria de transição ecológica, isso aqui é... Aí eu fiquei super curiosa para a gente puxar esse papo. Odri, você pode trazer para a gente um pouquinho sobre as inspirações do Veda, acho que, né, muito baseado na filosofia védica, né? Sim. Bom, a gente, basicamente, a comunidade nasceu como uma comunidade baseada na filosofia védica, certo? Então,
Nós nascemos, em primeira instância, para vivenciar a prática do yoga, uma prática espiritual, do movimento Hare Krishna, que é bem conhecido no Ocidente, mas, na verdade, a profundidade não é tão bem conhecido, né? A gente só conhece um pouco por fora, mas a filosofia... O Dri ficou mudo aqui. Não sei, tá para você também, Mel? Tá mudo para mim também. Tá. Voltou. Mas me escutam? Agora sim. Agora sim. Então, tá bom. Então, aí, o que acontece? Que a filosofia védica, ela, desde mais de 5.000 anos atrás, ela já existia e ela fala acerca de como nós poderíamos viver de forma muito mais feliz. Cortou de novo. O que será? Aqui, eu estou ouvindo aqui. Ah, tá bom. Ótimo. Pode continuar. Ótimo. Então, o que ensina a filosofia védica? Tem um famoso mantra do Sri Upanishad, que é um mantra bem bonito. O primeiro mantra do Upanishad, que ele fala que todo mundo deveria estar satisfeito com a sua cota. Todo mundo deveria estar satisfeito com aquilo que lhe foi dado pela natureza como sua cota e não deveria almejar mais do que aquilo, sabendo bem a quem pertence. A doutora Vandana Shiva, ela usa uma tradução muito bonita também desse mantra. Ela fala que a gente deveria receber os dons da natureza e desfrutar deles a partir da renúncia. Então, a renúncia quer dizer que eu posso desfrutar tanto quanto seja necessário para eu poder viver, para eu poder ter uma vida, como nos mantras védicos fala, para manter o corpo e a alma juntos. Mas eu não deveria desejar mais do que isso, porque quando eu desfruto desses dons da natureza a partir da cobiça, a partir da busca de mais e mais lucro, então eu estou roubando de outras espécies, eu estou roubando de outros seres humanos e eu estou roubando das gerações futuras também. Então a gente precisa entender a partir desse ensinamento védico, que o ser humano ele tem um propósito de existência e que o seu propósito de existência não é aumentar o conforto material, o conforto para o corpo, porque esse propósito de existência é muito básico e a natureza já te dá tudo para você poder ter uma boa alimentação, para ter um ar limpo. Então, se você gasta sua vida só buscando aquele conforto, você vai ter desperdiçado uma oportunidade enorme, que é a oportunidade de buscar a felicidade. Então, no sistema econômico que a gente vive atualmente, esse sistema de buscar a felicidade se baseia em buscar o conforto do corpo. Porém, está demonstrado que por mais que a gente encontre conforto no corpo, a felicidade não vem. Se fosse diretamente correlacionado, então a gente veria que uma pessoa, quanto mais dinheiro tem, ela é mais rica, ela é mais feliz, só que não é correlativo. Então, a gente, entendendo o ensinamento da cultura védica, nós entendemos que felicidade significa conexão com o ser. Enquanto você menos tempo precisa usar para satisfazer as suas necessidades materiais, mais tempo você terá para poder se dedicar à busca da autorrealização, à busca da verdadeira felicidade interna, de se conectar com o ser. Então, por isso que as necessidades básicas não deveriam se satisfazer com muito esforço. A gente deveria ter o esforço necessário apenas para viver de forma simples. Mahatma Gandhi, ele falava, viva de forma simples para que outros possam simplesmente viver. E essa é uma grande inspiração. Mahatma Gandhi foi uma pessoa que também está no centro das nossas inspirações, e ele ensina precisamente que qual que é a base? Nós precisamos realmente ter uma vida simples, quer dizer, entender o que é essencial e o que não é essencial para viver. E nós simplesmente necessitamos aquilo que é essencial. O sistema atualmente se baseia em que existe uma grande cobiça de todos os níveis por obter mais e mais riquezas materiais resumidas em dinheiro e em conforto e produtos de luxo, e se baseia em que se sustenta em que os cidadãos comuns estamos consumindo coisas que não precisamos e cada vez temos mais necessidades que antes não existiam. Então, o mercado cria mais necessidades, enquanto mais necessidades físicas do corpo,
mais difícil é a gente conseguir a satisfação dessas necessidades e mais nos afastamos da busca da autorrealização, mais nos afastamos da busca da felicidade real. Então, essa filosofia, tanto Mahatma Gandhi quanto a filosofia védica, todos relacionados. E também a doutora Vandana Shiva, que é uma grande inspiração para nós, ela precisamente leva isso já mais na prática. Ela também fala desses mantras, dos Upanishads, porque é algo que ela vivenciou desde criança, tendo nascido na Índia. Mas na prática, o que isso significa? Na prática, significa que eu preciso me relacionar com os outros seres, compreendendo que fazemos parte de uma família, compreendendo que cada ser tem um propósito de existência e que a minha forma de me relacionar com eles é como família. E como família quer dizer que o cuidado é o primeiro. E que eles não são recursos, sino que eles são meus irmãos. Tem uma declaração muito linda que foi feita por os indígenas, por os povos indígenas que se reuniram na Colômbia no ano 2015 e fundaram as Nações Unidas do Espírito. E as Nações Unidas do Espírito foi o momento no qual eles, depois de umas meditações que duraram 4 anos, e no último momento da meditação eles manifestaram uma declaração chamada os 9 alientos de vida das Nações Unidas do Espírito. Eles declararam: nós somos povos ancestrais, muito diversos, cada um tem a sua própria cultura, cada um tem a seu próprio sistema de organização, sua própria forma de viver a comunidade, porém, todos estamos unidos no Espírito. Na verdade, todos nós aceitamos os mesmos princípios de vida. Entre esses princípios de vida está a compreensão de que nós somos seres espirituais, está a compreensão de que todos os seres da natureza são seres espirituais também, de que eles são os nossos irmãos e não são recursos. E que é mais importante a gente precisamente valorizar esse, como eles chamam, que a semente do coração humano germine e prospere. Então, também nos inspiramos na sabedoria ancestral dos povos ancestrais, e a partir disso também a gente segue o que a doutora Vandana Shiva chama economia natural. Então, as bases da economia natural, primeiro, é que dando é como nós recebemos. Esse é o primeiro princípio. Quer dizer, enquanto você mais nutre a terra, você mais vai receber da terra, certo? Segundo lugar, é que quando a gente respeita os ciclos naturais, isso traz prosperidade para todos. Por exemplo, quando nós não respeitamos, nós, por exemplo, contaminamos mais água, ou contaminamos um rio muito mais rápido do que ele consegue se autorregenerar, isso vai trazer escassez de água para as comunidades, para a terra, vai trazer escassez de comida. Então, quer dizer, a eficiência verdadeiramente consiste em manter todo o sistema saudável. Isso é verdadeira eficiência, porque a eficiência de quanta produção me dá 1 metro quadrado de terra, essa eficiência não está me falando nada a respeito de qual é o estado da terra, de qual é o estado da comunidade, do agricultor, qual é o estado da água. Então, verdadeira eficiência quer dizer cuidar do sistema como um todo. E a economia natural, a doutora Vandana Shiva também chama a economia do presente, dos presentes, porque nós damos presentes e recebemos presentes em troca. Essa é a economia natural. O seguinte princípio da economia natural é a simplicidade. Quer dizer, nós também precisamos viver de forma simples, com um consumo simples. Quer dizer, a base do nosso estilo de vida deve ser o consumo consciente. Ou seja, o que eu estou consumindo tem um histórico e tem uma pegada ecológica, né? Tem toda uma consequência para as comunidades. Então, qualquer coisa que eu consuma não é independente. Ela não é simplesmente esse objeto e mais nada, e não importa. Tem todo um histórico. E a maioria dos cidadãos não conhecemos, porque o verdadeiro custo das coisas não é mencionado. A gente simplesmente vê um valor econômico, mas o custo, a gente já sabe muito bem disso, é externalizado, é passado para fora, e não se leva em conta o custo natural que tem as coisas.
Então, a economia natural passa por uma mudança de hábitos. Nós, como consumidores, precisamos mudar os nossos hábitos de consumo. A respeito disso, a gente está fazendo um projeto muito lindo também, como parte do Pacto Mundial Consciente, que é um projeto chamado Consumo Consciente. É uma escola online que a gente vai compartilhar logo mais o conteúdo dos cursos com vocês para que possamos todos nos tornar consumidores conscientes. É um projeto que agora está sendo criados os conteúdos dos cursos e está lindo, lindo demais. Vocês vão adorar também. Eu já adorei. E o último princípio que bom que vocês gostam, vocês vão gostar e assim que esteja pronto, vocês vão conhecê-lo. E o último princípio é o de menos é mais. Então, na verdade, é como enquanto eu menos extraio da terra de forma desnecessária, mais ela vai me dar. Enquanto eu menos preciso consumir, mais abundância eu vou ter. Então, o ciclo da abundância e da prosperidade é diferente do ciclo que a gente aprendeu na economia, por ser esse tradicional, né? Que é esse ciclo de que o dinheiro é o mais importante. Então, tem um livro muito interessante. Agora eu esqueci do nome dele, mas é aquele livro de O Manifesto do Homem Sem Dinheiro. Ele sim, The Moneyless Man. Isso. Esse livro é Mark muito legal. Boyle. É muito bom. E ele maravilhoso. E ele explica uma coisa muito linda, que ele fala como o dinheiro substituiu a comunidade. Então, antigamente, você não precisava de dinheiro, porque você tinha uma comunidade. Então, tinha uma pessoa que fazia a roupa, e você fazia sapato, e você troca, você cultiva uma coisa, e você faz... E tem a troca. Agora, esse sistema econômico destrói a comunidade e faz com que a nossa única confiança seja o dinheiro. Então, por isso que nós trabalhamos muito o aspecto comunitário e o aspecto espiritual, porque nós precisamos entender que a nossa confiança e a nossa fortaleza real está na comunidade. Aí a gente encontra realmente saídas, e essa comunidade, com todos os defeitos que os seres humanos possamos ter, ela se fortalece quando se fortalece o aspecto espiritual, quer dizer, a compreensão do propósito da existência, que esse é o ensinamento dos povos ancestrais nas Nações Unidas do Espírito, que fala, não importa as nossas diferenças, espiritualmente nós temos um propósito, e nesse propósito estamos unidos. E, de novo, a gente volta para os valores de confiança, comunidade, troca... Sempre, e saúde, para gerar saúde no sistema. E, de novo, conectando com a essência e com a potência de cada um no sistema, né? E aí, nisso, enquanto ela estava falando, eu fiquei pensando em qual que é o papel dos negócios regenerativos nessa mudança de paradigma. Porque você falou muito que o fórum impulsionou, né, a formação de negócios regenerativos, e eu acho que eles têm um papel para fazer essa virada de chave que a Adri está trazendo. E que é super profundo, sabe? O que eu tenho percebido e vi cada vez mais é que a gente, como seres humanos, a gente é muito instigado à ação, né? A gente precisa agir, a gente precisa de resultados, a nossa sociedade está muito estruturada dessa forma, né? Assim, quando você vai procurar enfim, uma nova posição no mercado de trabalho, se você não tiver no seu currículo escrito focado no resultado, as pessoas nem te entrevistam, né? Porque focado no resultado é um lugar de produtividade, né? De muito valor, né, visto. E quando, na verdade, é a produtividade, exatamente, a ação e tal. Quando, na verdade, esse campo aqui que nós estamos compartilhando entre nós três aqui, com tantas outras pessoas que estão aqui podendo nos assistir, e compartilhar desses sonhos, é um outro campo, é um campo que não tá nessa ação, é numa ação de transformação muito profunda. Essa visão que a Adriana compartilhou agora é uma visão que é compartilhada no Movimento Cidades em Transição. Então, absolutamente, eu não tiraria nada do que ela falou como visão do Movimento Cidades em Transição, que se baseia muito em ecologia profunda, muito na teoria integral, no processo do estudo, né, da ciência do desenvolvimento regenerativo, sim,
né? E num campo que é muito bacana, que é instigado muito por futurologistas, né? E aqui no Brasil pela Lala Benzenlin, que é da gente olhar para o futuro a partir da perspectiva dos futuros desejáveis, né? A gente tem um lugar de olhar para o futuro a partir de uma perspectiva de futuros possíveis e futuros prováveis, né? Que tem a ver com aquilo que a gente já tem no nosso campo, né? E que a gente já imagina que pode vir a acontecer. E a instigação que o movimento traz muito é a nossa capacidade de sonhar com o que a gente verdadeiramente deseja, que eu acredito que também conecta muito com esse lugar da espiritualidade que a Adriana trouxe, sabe? Da gente ativar esse nosso lugar, né? de um ser e de uma série de estímulos e de sensos que nós temos, né? Que não está no mental, mas que está num outro campo, que está num campo, né, nesse lugar da criatividade que conecta com algo muito maior do que nós, né, que é a nossa capacidade criativa real, né, de materializar aquilo que a gente deseja. Então, assim, quando a gente está falando quando a gente traz isso, né, para a perspectiva dos negócios, né, a gente está trazendo para uma virada de chave, é uma nova visão de como o negócio pode vir a funcionar, né? O negócio não como um elemento, não como a gente conhece o mundo na visão mecanicista das partes, né? De várias partes separadas, mas a partir de uma visão ecológica, né? Em que aquele negócio ele está aninhado dentro de outro sistema. E que sistema é esse que ele está aninhado, né? Ele está aninhado dentro de uma rua, de um território, ele está aninhado dentro de relações, né, como o desenvolvimento regenerativo traz para a gente, né, essa visão de que existe sempre um todo maior com o qual você se relaciona, né? E qual é a tua contribuição para esse todo maior, né? Como é que aquela tua iniciativa apoia a desenvolver as potencialidades por emergir desse todo maior, entende? Então, cada vez mais a gente começa a olhar com uma visão mais ampliada, né? E compreendendo uma coisa que estava fora do nosso contexto, né? Que é olhar para as relações e não somente para as ações e fatos, né? Aqui eu preciso realizar essa ação, né? E essa ação me dá esse resultado. Só que para que isso aconteça, ação e resultado, existem relações que estão acontecendo, assim, que geralmente no nosso campo não era analisado, não era olhado, né? No dia a dia. Eu estou pensando aqui de sair desse pensamento cartesiano para um pensamento sistêmico, né? Para uma visão complexa, de complexidade do todo. Exatamente. Fiquei pensando nessa coisa da inter-relação entre as partes e das propriedades emergentes que surgem para formar o todo. Acho que tem bem nesse lugar aí né, de uma inspiração do Capra, do Morin, do pensamento sistêmico. Ai, gente, está acabando o tempo! Acabou, na verdade. Não pode! Temos que fazer tudo de novo! Vamos fazer o segundo capítulo! Eu ficaria nessa live aqui mais umas 2 horas, porque ainda mais agora que a gente começa a falar de inspirações, eu já pensei em vários movimentos irmãos, assim, o Local Futures, da Helena Norberg, né, na Suécia. Total. Nossa, de economia solidária. Já queria puxar uma outra conversa. Economia de Francisco. Economia de Francisco. É muito. É muita coisa que tem para a gente conversar. Mas a gente vai ter que finalizar por aqui. Eu estou muito agradecida por vocês aceitarem esse convite e pela generosidade da partilha que aconteceu aqui durante essa 1 hora, por todo mundo que participou, que comentou. Tinha algumas duvidazinhas que eu queria trazer, mas eu não quis interferir o papo, porque estava muito bom. Mas se vocês puderem responder lá nos comentários depois, acho que vai ser legal para o pessoal. Com certeza. Né? Com certeza. E parabenizar vocês por essas iniciativas maravilhosas e por trazerem energia, esperança, aquecer o nosso coração, assim, tem muita coisa linda acontecendo que a gente pode se conectar, se fortalecer para essa transformação que a gente quer ver no mundo, né? Então, se quiserem encerrar aí com algumas palavras, eu só queria agradecer muito mesmo a presença de vocês. Aí eu quero convidar que quem esteja com muita vontade, né, de se conectar, que se conecte, que se conecte com quem estiver mais próximo de você, sabe? E investigue sobre esses movimentos. O movimento Cidades em Transição cada vez está
está buscando mais apoiar essas conexões em rede para que a gente possa melhor se ajudar, né? E que se conecte, que esteja junto, chegue junto, e se quiser, eu sou acessível para caramba, deixo o contato do grupo de São Paulo, todo mundo, a ideia é que a gente possa estar junto e se apoiando. Bom, e aí, conectando com essa mesma ideia, né, da Meli, como fala Mahatma Gandhi, que a gente seja a mudança que quer ver no mundo. Esse é o convite, que cada um de nós pense o mundo que deseja, o mundo que sonha, o mundo no qual gostaria de viver e comece a dar os seus primeiros passos para chegar até lá. E todos convidados também para viver essa mudança na sua vida e especialmente convidados para conhecer Bhakti-Dham, né? Aí, quando vocês quiserem vir, são convidadas também desde o Rio de Janeiro. Eu quero. Isso. Aí a gente continua, faz uma live especial lá do Bhakti-Dham. Nossa, isso é incrível. Estou saindo reenergizada, agradecida e muito feliz. Valeu, gente. E valeu quem acompanhou e enriqueceu. Muito obrigada, viu, Ive? Muito obrigada por ficar aqui. Muito obrigada. Com vocês. Tchau, Dri. Tchau. Tchau, Dri. Tchau, Mel.